Cara, um pouco, mas tem uma coisa que as empresas fazem que é o seguinte, se a empresa acha que as ações dela estão muito baratas, ela faz um buyback. Então ela pega o buyback ali. Esse é o melhor buy. É o melhor buy. Ele pega o dinheiro que tem na conta dela, porque imagina, tem uma empresa, ela tem um dinheiro na conta corrente dela, ela pode investir ou ela pode falar, ué, as minhas próprias ações estão mais baratas, estão muito baratas. E ela vai e compra ações da própria empresa. Então, quando ela compra ações da própria empresa porque estão baratas, ela tira ações de circulação e logo ela compra ações. Então, o preço sobe, porque ela faz uma força de compra muito grande. Então, tem uma parada que estão falando aqui no Brasil de tributar dividendos. Né? Então, pô, tem os dividendos que são isentos, né? O cara não para de tributar, Tiagão. Por quê, cara? Cara, Porque tem que pagar uma mata, né, mano? Quem que lá, vai pagar o esses jatinho cara, dos mano. políticos? tem de tudo. Quem que vai pagar o jantar? Então, A lagostinha? só que aí a parada é assim, talvez isso não resolva, porque se eles começarem a tributar o lucro, as empresas vão distribuir menos lucro e vão usar esse caixa para recomprar as próprias ações. Ou seja, tudo que esses caras inventam tem como a gente sair, cara. Tá ligado? Ou tem como... Por exemplo, se eles entrarem... Não, a gente não, porque o cara... O pobrão. O pobre, o cara que tá fudido, ele vai se fuder, porque... Ele não Porque tem ele tá opções. fudido, ele não tem opções. Agora, uma grande empresa ou o cara que tem muito dinheiro, o caralho, ele vai dar um jeito, porque Ele tem um sempre jeito. tem opção. Cara, quando você quer mexer em imposto, é sempre uma discussão delicada. Mas assim, geralmente, quem tem mais condições não é tão impactado quanto as pessoas gostaram que fosse. Porque o cara tem mais condições e ele fala, tá bom, então vocês vão querer fazer isso aqui, eu vou e mudo de país. Então assim, você teve o Saveirinho do Facebook, né? Se eu não me engano, tem uma história de que pô, o cara ganhou muito dinheiro. Aí ele falou, vocês vão me tributar tudo isso aqui? Ele foi lá e levou para outro país, entendeu? Então assim, se você começa a ter um país que não é atrativo para quem tem muito dinheiro, esses caras vão levar essa riqueza para outro lugar e vão trabalhar em outro lugar. É uma burrice, porque se esse cara continua aqui e reinveste essa grana, ele gera mais emprego, ele gera mais riqueza, gera mais muita coisa. Na minha opinião, as empresas elas não deviam ser taxadas em nenhum momento. Não tem imposto. Não tem imposto. O único imposto é renda. Tá ligado? Lucrou, a empresa lucrou, dividiu lucro, tipo, fez renda pras pessoas, tem aí um imposto. Mas produto, comércio, empresas, eu não acho que... Porque eu acho que todos os impostos ali, eles causam uma distorção no mercado que não é positiva pro mercado. Cara, eu não tenho, assim, eu reflito muito sobre isso, eu não tenho uma resposta na minha cabeça ainda, mas o que eu acho é o seguinte, qualquer coisa que dificulte a vida do empreendedor, cara, vai jogar contra todo mundo, especialmente contra a classe mais pobre. Exatamente. Velho. Sabe? O empreendedor pode ser um cara malvadão, mas geralmente, para ele crescer, ele precisa ter muita gente crescendo junto Não também. importa a índole do cara, uma empresa ela tem que ser útil, né? Pra crescer. E o próprio mercado vai punir uma empresa que não for útil. Então, se a empresa não agregar valor, não for bom, não tiver um produto bom e não for boa para os funcionários e para ninguém, cara, ela deixa de existir em algum momento. O mercado faz esse filtro, né? Ele deleta essas empresas do mapa. Então, geralmente, quem se ferra não são os caras que têm dinheiro. É quem não tem dinheiro, né? Sim, com certeza. Já aconteceu isso, por exemplo, quando tinha aquela... Eu esqueci o nome da lei que tinha no Brasil, que foram os militares que implantaram, acho que é de Reserva Nacional, que tinha umas empresas que... Por exemplo, a Sharp do Brasil, que roubou o nome da Sharp do Japão. Ela era só uma... o cara pegou, falou que ia fazer esse nome aqui no Brasil, Sharp, e aí eles começavam a fazer... não é roubar patente, mas roubar propriedade intelectual, por exemplo. Teve uma época que a Dynacon, que é uma outra empresa brasileira que faliu também, eles pegavam e copiavam tecnologia de fora para vender aqui, porque tinha um protecionismo bizarro, e essas empresas, tudo que elas faziam era copiar. E aí quando acabou essa porra que abriu para as outras empresas chegarem e esses caras sumiram porque era ruim. Quando é ruim, some. Exatamente. Então a livre competição, cara, ou o mercado competitivo, ele joga a favor, né? Da criação de riqueza, da eficiência, geralmente. Então por isso que eu vejo que, assim. tipo, você vai taxar a empresa, ok, mas o importante é você taxar o lucro, o supérfluo, que quando o cara tá, tipo, só tenho dinheiro pra ter, aí você taxa. Mas quando o cara tá usando esse dinheiro pra produzir mais dinheiro de alguma maneira, por que você vai dificultar o cara a criar riqueza, a fazer dinheiro? Ao invés de incentivar. Exato. Porque renda, lucrar, não tá fazendo nada. Você tá só, né, lucrando. Você tá, já fiz a riqueza, agora tô pondo no bolso. Aí, ok. Mas quando o cara tá fazendo... Cara, é uma discussão bem complexa aí, cara. Eu não tenho resposta, não. E provavelmente eu tô falando merda aqui. Não, acho que você não tá falando merda. O que você acha dessa